Olá, galerinha do primeirão, tudo bem com vocês? Mais uma aula de redação. Essa aula, meninos, é fundamental porque logo nós teremos a redação aí que valerá nota, certo? A redação que pertence à VS. Então, quanto mais estiverem preparados, melhor, certo? Nessa aula eu vou tratar de pontos de atenção, tá? Que nós devemos ter a partir da correção que eu fiz na redação de vocês. Para os alunos que não fizeram, né, a redação, mesmo assim também é importante, porque você vai aprender da mesma forma. Para os alunos que fizeram, melhor ainda, porque já estão praticando e a partir do feedback aqui, né, do que não ficou bom, vocês poderão melhorar ainda mais. Não sei se nessa videoaula vai dar para começar ainda o detalhamento da conclusão, tá? Mas, só um minutinho. Mas, se der tempo, a gente vai entrar aqui falando um pouquinho da competência 5, que ela faz parte lá da conclusão, tá? Então, vamos lá. E é só no geral, viu, gente? Eu não vou apontar aqui redação de ninguém, mostrar redação de ninguém, não, tá? Fica tranquilo. Então, vamos lá. Sabemos, então, que o nosso texto, ele é feito por introdução, desenvolvimento e conclusão. Isso vocês aprenderam bem cedo lá no ensino fundamental. Nós sabemos também que precisa ser dividido em parágrafos, certo? Na nossa redação já aprendemos também que o primeiro parágrafo deve ter apresentação de tema e tese, segundo parágrafo, ou terceiro, e segundo e terceiro, eu coloquei aqui porque dependendo do seu desenvolvimento, você pode apresentar um parágrafo só que eu acho assim muito perigoso você dar conta de tudo em um só parágrafo. É muito difícil, tá? Mas o ideal mesmo é ser 2, para você ter ali bastante, vamos dizer, bastante linhas para você expor os seus argumentos, tá? E a conclusão, que é o quarto parágrafo, ok? Que é o que nós vamos ver aqui, bem detalhadinho, porque esse aqui, lembram? Na aula passada eu expliquei a estrutura e tudo, mas eu não adentrei, não objetivei muito a conclusão, até porque era muita coisa, né? Então a gente vai aprender aqui por partes, tá? Vocês têm noção sim da conclusão, eu falei dela brevemente, né? Agora que nós vamos detalhar mais. Tanto que na minha correção, gente, eu nem dei tanta atenção no quesito assim, corrigir bem direitinho assim a conclusão de vocês, até porque eu fiz uma correção diagnosticando mesmo a escrita de vocês, a partir do que vocês já tinham entendido aqui, e nessa redação em diante que eu vou cobrar mais sobre a conclusão, tá? Porque depois que vocês vão ver toda a aula detalhada. Então, vamos lá, meninos. O que eu evidenciei em muitas redações é que já começava dando opinião. Meninos, para vocês que estão escrevendo, você sabe o tema, mas você deve imaginar que o seu texto, quem vai ler não sabe sobre o que você vai falar. Então, você tem que apresentar seu tema, ou seja, situar o leitor no assunto. Isso a gente faz até no dia a dia, certo? Por exemplo, se vocês vão fazer uma pergunta para mim, você vai chegar e falar: professora, sobre o conteúdo de concordância verbal, eu queria saber isso, isso e aquilo. Você não me situou sobre o assunto? Você falou que você explicitou que tinha uma dúvida, e a dúvida era sobre tal conteúdo, por exemplo, concordância verbal, e depois disso que você vai fazer a pergunta. Gente, tanto no nosso cotidiano quanto na nossa redação, nós temos que situar quem vai ler, certo? No nosso assunto, tá? Se você vai falar também, quem vai ouvir, você vai situar a pessoa sobre o que você vai falar, para você estar claro, porque você vai emitir a sua opinião, a sua fala, mas para quem vai ouvir, ele não sabe o que você vai falar, né? Então você tem que situar. No texto não é diferente. Começa o seu texto situando o leitor no assunto. Então você já tem ali o tema, certo? Por exemplo, nossa era sobre o saneamento básico, né? Como que está caótico a situação, então você deveria tratar isso aí no seu texto. Então você poderia vir falando, né? O saneamento básico, ele é um conjunto de regras para assegurar a salubridade nas cidades. É composto por rede de esgoto, tratamento de lixo,
e os demais ativos, né, mais elementos que fazem parte desse saneamento. Então percebem que ali você situou, você falou para o leitor sobre o que você iria falar, conceituou sobre o que é saneamento básico para depois emitir sua opinião, certo? Porque você poderia falar o que é o saneamento básico, que ele é direito de todos, ele é um conjunto de elementos para assegurar a salubridade na cidade, e logo depois você expor sua tese, certo? Como ele é um problema, com certeza você iria aí, no seu pensamento, nas suas pesquisas, vamos dizer assim, elencar problemas que ocorrem para a não execução disso em tese, né? Então, vocês têm que perceber quão é importante essa apresentação de tema. Vocês podem fazer a apresentação de tema não somente em conceituação, a gente vai aprender mais pra frente lá também sobre isso, sobre tópico frasal e tudo. Vocês podem fazer uma alusão histórica, certo? No ano tal, certo? Nos meados dos anos tantos, que eu não vou lembrar aqui agora, né? Houve a necessidade de vamos dizer assim, de uma solução para os detritos produzidos pelo ser humano, certo? Então, houve a formulação de propostas em que os detritos fossem, vamos dizer, despejados, eliminados, certo? A um certo aterro. Então, você está ali falando, contextualizando sobre o início, então, da necessidade, né, que o homem percebeu de um saneamento básico no meio em que ele vive. Então, vocês estão apresentando o tema, vocês estão falando da origem do saneamento básico e estão também situando o leitor. Ele vai começar lá no início, saber como que começou o saneamento básico, então ele está sabendo que você vai falar sobre isso e logo você vai evidenciar a sua tese. Então, a gente precisa situar o leitor no assunto, revelar de modo objetivo sobre a questão a ser tratada. Nós sabemos que a apresentação de tema e tese devem ser inseridas em umas 7, no máximo 8 linhas, certo? Fica confortável 5, 6, 7 linhas, e você deve colocar tudo isso no seu primeiro parágrafo, certo? Então tem que ser de modo objetivo, você tem que apresentar o seu tema e situar o leitor. Contextualizar a temática para manifestar sua opinião, tese. Então, quando você apresenta o tema, logo você fala do seu tema, né, igual você falou sobre saneamento básico, e logo você vai emitir sua tese, ou seja, sua opinião sobre o tema. Então, a gente sabe que é um problema. Para você, quais são esses problemas, certo? Que permeiam aí a não execução, vamos dizer, integral do saneamento básico no nosso país. Aí você pensou, o descaso pela parte do governo e também a falta de verbas instauradas nos municípios. Ok, sua tese, então você vai posicionar isso tudo no primeiro parágrafo. E não preocupem, gente, no primeiro parágrafo, assim que você falar sobre o seu tema e evidenciar sua tese, você não vai ter que já argumentar aqui o porquê que você está falando disso. Você só joga aqui e deixa lá no outro parágrafo que você vai explicitar o porquê, vai argumentar sobre sua tese, tá? Então, olha só, eu coloquei aqui, ó. Tome muito cuidado para não desenvolver demais essa parte do texto, pois você pode acabar argumentando logo no início e não ter repertório para o segundo e terceiro parágrafo. Coisa que também pode ocorrer, você lá no início do parágrafo já aproveitou que está com tudo na cabeça sobre sua opinião, já querer argumentar sua opinião no primeiro parágrafo. Não deve. Você encerra aqui porque você só evidenciou a tese de modo breve lá no outro parágrafo, segundo e terceiro, tá? Que você vai evidenciar isso. Então, olha só, mais outros pontos necessários de atenção que eu evidenciei no desenvolvimento. Tome cuidado para não somente expor dados, reportagens no desenvolvimento. Isso torna o texto meramente expositivo. Algumas redações, e eu também coloquei lá as minhas considerações, se você clicar no seu texto, você vai ver que ele está todo corrigido, tá? Se você pegar o seu texto e não viu nada, clica que vai aparecer, tá? Eu não entreguei nenhuma redação sem correção, tá? Eu não entreguei nenhuma redação sem um ponto de atenção, observação lá que eu escrevi para você. Todos têm. Então, assim, teve algumas redações que preocupou sim em expor dados de autoridades, reportagens sobre o assunto,
Isso é bom, essa preocupação. É bom você ter argumentos de outras pessoas para fortalecer a sua opinião. Só que tem muito texto que teve excesso de reportagem de dado, ficou ali, aí acaba sendo expositivo, porque você está falando pelo outro e não explicitando sua própria opinião. Acaba sendo assim, entendeu? Da mesma forma também, você em contrapartida, que é não expor dados, reportagens, conhecimento seu afora, né? E ficar apenas falando sobre o que você acha, né? Mesmo que você não fale eu acho, eu penso, né? Mas você ficar ali evidenciando problemas e mais problemas, certo? Como a redação sempre trata de um problema, não é bom que fique somente na descrição de problemas e mais problemas. Outro ponto também que eu achei em algumas redações, além de evidenciar problema na tese, né? Ficou falando, as cidades têm enchentes, as cidades ocorrem desmoronamento, as cidades ficam sujas. Então, assim, fala de inúmeros problemas devido à ocorrência da má gestão do saneamento básico, mas de fato ficou só expositivo, você só ficou falando sobre, você não argumentou devidamente, não levantou argumentos convincentes para o seu texto. Então, isso aqui, tomem cuidado, não façam isso, ou seja, não tem excesso de dados e reportagens de forma que seu argumento fique em segundo plano, não fique falando, tá, sobre o que você acha e elencando problemas e mais problemas na sua redação, sem que você também tenha argumentos convincentes por reportagens, por dados, por filósofos, por históricos, tá? Não tenha. Não faça isso, tá bom? E você evitar isso aqui já vai ajudar bastante no seu texto, porque aí o corretor entende que seu conhecimento não é raso e que você não está ali enchendo linguiça no texto, tá? Então, tomem bastante atenção para isso. E devidamente vimos para a conclusão, né? Viemos para a conclusão aqui, vamos ver as propostas de intervenção. A conclusão, ela permeia o quarto parágrafo, né? Quarto e último parágrafo. O quarto parágrafo pede de modo integral a competência 5, que é qual? Ela pede de você que você seja competente para elaborar uma proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Ou seja, a proposta de intervenção é solução para o problema que você elencou no seu parágrafo, na sua tese, tá? E olha só, tem mais um problema. Se você ficar elencando tantos problemas na sua redação, como que você vai resolver tudo isso na conclusão? Então tem que tomar cuidado, tá? Sim, igual o saneamento básico, você encontrou 2 problemas, 3, ok, você vai colocar no texto, mas tenha a noção de que você vai ter que resolver todos eles, os 2, os 3 ou o único problema lá na conclusão. Nada de vir para a conclusão e arrumar solução para problema que você nem falou no seu texto, no decorrer do primeiro, segundo, terceiro parágrafo, ou que você elencou 5 problemas durante o texto e na conclusão você resolveu só um. Não dá, né, gente? Ele vai falar assim, uai, não resolveu todos os problemas. Não é bom. Na verdade, não existe essa opção, tá? A conclusão de redação é o parágrafo que conecta o que foi apresentado na introdução e no desenvolvimento do texto, partindo do princípio de que a estrutura de uma redação deve ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Esses 3 pontos devem estar bem alinhados, sem contradições, ou seja, no seu quarto parágrafo, ele tem que ser o reflexo, o espelho de tudo que você colocou aqui, aqui e aqui, tá bom? Então, essa conclusão da sua redação, ela tem que conectar em tudo, tá? Que você já escreveu ao longo do texto. Então, depois de ter feito a introdução e desenvolvido o tema, é na conclusão de uma redação que deve estar o resumo do que foi escrito de maneira objetiva, fazendo uma conexão com todo o texto. Então, meninos, a conclusão, todo o seu texto você tem que elencar, detalhar muito bem feitinho, mas a conclusão também você tem que fechar com chave de ouro, tá? A melhor forma de se fazer a conclusão de uma redação é apresentar sugestões de soluções, que inclusive são bem aceitas nas redações Exame Nacional do Ensino Médio, né, que é o Enem. Para iniciar uma conclusão, pode-se usar
alguma conjunção conclusiva, como logo, portanto, assim, por isso, em vista disso, conseguinte. Você tem que lançar a mão dessas conjunções conclusivas para melhor explicitar a sua conclusão. Nós também vamos ver essas conjunções, tá, mais para frente, mas é bom você já ir pesquisando e usando ao longo do seu texto, se desenvolvendo, tá bom? Então é isso, não somente do Enem, mas em qualquer outro texto, né, a sua conclusão deve estar bem elencada com o restante do texto e também fechar com chave de ouro, tá bom? Na próxima aula, eu vou dar um exemplo de uma redação que tirou nota máxima no Enem de 2014, que o tema era Publicidade Infantil em Questão no Brasil, tá? Eu vou falar sobre ela e nós vamos focar na conclusão, que eu vou apresentar para vocês todos os elementos das propostas de intervenção, tá bom? Então, por enquanto, fica até aqui. Espero que essa aula, né, por essa aula, você possa ter refletido a sua redação que você fez e mandou para mim, tá? E espero que você tenha se encontrado aí e refletido, né? Falar assim, você pensado assim, poxa, eu fiz isso, eu cometi esse errinho, eu cometi esse deslize. Nossa, na próxima eu não vou fazer mais. Eu pretendo que nessa aula você reflita sobre isso, tá? Para você ir melhorando o seu texto, tá? Então, até mais. Tenham bons estudos.